E aí pessoal, beleza? Professora Juliana de Biologia, e hoje eu gostaria de fazer um vídeo mostrando para vocês alguns conceitos que a gente usa dentro da matéria de genética que às vezes são vistos de formas corriqueiras e populares e acabam tendo a forma errada de interpretação. Os conceitos que eu gostaria de tratar hoje são sobre os conceitos de dominância e recessividade. Mas aí você vai falar, nossa, professora, isso aqui é extremamente fácil, né? O que é dominância, gente? Dominância é um caráter que domina uma população, certo? E por sua vez, recessividade, então, é o caráter que existe em menor quantidade, né? Vai ser o recessivo, o gene recessivo, então vai ser o caráter que vai ter em menor quantidade na população. Correto? Não está correto, gente. Isso é o que a maioria das pessoas tende a pensar, mas a denominação correta desses dois caráteres, dominância e recessividade, seria qual? Por definição, caráter dominante é aquele que consegue se expressar em dose única ou em dose dupla. E o caráter de recessividade, por sua vez, é aquele caráter que consegue se expressar apenas em dose dupla, ou seja, o gene tem que estar expresso nos dois parzinhos de cromossomos homólogos para que aquela característica seja transcrita em uma proteína e expressa uma característica. Por que está errado, então, essa forma de pensar e de falar com relação à característica dominante ser aquela que domina sobre a população? Porque, na verdade, se isso fosse uma informação certa, todos nós seríamos polidáctilos. O que é polidáctilo? Então vamos lá. A polidactilia é uma característica determinada por um gene dominante. Isso mesmo. Se a gente for considerar o gene A, né, como um exemplo, a polidactilia é determinada pelo gene azão. Ou azão-azão ou azão-azinho seriam, então, genótipos responsáveis pela polidactilia. E o que vem a ser essa característica genética de polidactilia? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos para entenderem a etimologia das palavras, a raiz das palavras, de onde a palavra surgiu. Porque daí você não precisa ficar decorando as coisas em biologia, você entende de onde elas vêm. E a palavra polidactilia não foge disso. Poli significa vários e dactilia refere-se a dedos. Então, vários dedos. O que significa essa condição, então? Significa que a pessoa tem mais de 5 dedos nas mãos, ou nos pés, ou nos dois membros. Então, a condição de polidáctilo, ela é dada por 6 dedos, ou 7 dedos, ou até mais, dependendo do caso da situação. Existem vários graus de polidactilia. Então, a pessoa nasce com 6 dedos, ou ele é um dedo normal, como o dedo que a gente tem, do tamanho dos dedos que a gente tem, ou ele é apenas um membrozinho assim inserido aqui perto do último dedo. Essa condição ela pode variar também. E quando ele é muito pequenininho, ele pode até ser operado, né, feito uma cirurgia que ele não interfere na movimentação normal do nosso corpo, né, tanto no pé quanto nas mãos. Só que essa característica é dada por um gene dominante. Quantas pessoas você conhece na sua família, na sua escola, no seu grupo de amigos que é polidáctilo? Eu não conheço nenhum. Até hoje, em toda a minha vida, eu conheci uma pessoa que era polidáctilo, que tinha essa característica. E o filho dele, obviamente, né? Porque isso é uma característica dominante, né? A mulher dele era recessiva, ela não tinha polidactilia e ele acabou passando essa característica para o filhinho dele. Ele tinha um dedinho aqui nas duas mãos e um dedinho anexo nos pés. O menininho dele nasceu com um dedinho na mão e um dedinho no pé, né? Um bebezinho de 24 dedos. E então, assim, gente, outro exemplo que eu poderia dar para vocês é com relação à doença de Huntington, também conhecida como Coreia de Huntington, que aqui no Brasil é conhecida pela sigla DH, em inglês HD, né? Huntington Disease. O que é a doença de Huntington? Ela é uma anomalia que foi descoberta em 1833 por um médico chamado George Huntington, e por isso ela recebeu esse nome. E ela é uma doença que causa distúrbios neurodegenerativos, ou seja, ela vai afetando as células, os neurônios, no caso do nosso cérebro. É uma doença que acomete
entre 30 e 50 anos, tá? Ela é mais comum nessa época da vida e ela é uma doença genética, ou seja, ela não tem cura. Quando você descobre, a gente vai fazer um trabalho de aconselhamento genético para tratar os sintomas dessa doença. Mas cura ela não tem porque é uma doença genética. Doenças hereditárias, doenças genéticas, elas não são curáveis, tá? A doença de Huntington também é uma doença condicionada por um gene autossômico dominante. E, no entanto, ela é uma doença rara na população. A frequência dela é muito baixa. Eu mesmo não conheço ninguém do meu círculo de convivência que tenha tido ou que tenha Coreia de Huntington. Então veja como essa conceituação de recessivo e dominante, ela não é bem assim como as pessoas imaginam, que elas acham que são. E por que é importante a gente saber diferenciar esses dois caracteres? Porque se você pega um exercício para resolver, nem leu direito, já viu que é um exercício de genética, eu vou ter que fazer um cruzamento, e aí ele está falando sobre o pai, sobre a mãe, sobre um caractere que você nunca ouviu falar na vida. Ah, eu nunca ouvi falar, então esse aqui é o que não tem na população, então ele vai ser recessivo. Nem sempre. Você pode errar o exercício. Por exemplo, um exercício que fale sobre Coreia de Huntington e te dê um heredograma, né? O que é um heredograma? Aquele quadrinho bonitinho, aquela árvore genealógica, não é ginecológica, tá? Aquela árvore genealógica da família, com relação ao caráter que a gente está estudando, e você considera que a Coreia de Huntington seja uma doença autossômica recessiva, porque você não conhece ninguém que tem Coreia de Huntington. Então, por aí você já errou o exercício, tá? Então, fique atento nesses conceitos, fique ligado, tá? Não é porque a gente está acostumado a ouvir sempre aquele exemplo clássico dos olhos azuis como azinho, azinho, então como tem pouco olho azul na população, significa que todos os genes recessivos vão ser o que menos se expressa na população. Não, isso não é uma regra. Então, que você tenha esses conceitos em mente, que você consiga perceber e distinguir o verdadeiro sentido da palavra dominância e recessividade, para que você consiga entender genética, porque genética não é um bicho de 7 cabeças, e para que você consiga entender todos os exercícios que você for resolver. Agora que você já sabe, que você não vai errar mais, deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, mostre para um colega, porque você já sabe, biologia não é para você decorar para a prova, biologia é para a sua vida.